Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com esta celebração, nós marcamos o início da Semana Santa, a Paixão do Senhor, celebrada aí com a liturgia dos Ramos ou do Domingo de Ramos. Justamente uma ocasião especial em que se celebra a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Entretanto, para viver a sua paixão. Aqui queremos colocar tudo o que temos vivido nessa quaresma, todos os nossos motivos de conversão, todas as nossas lições de vida que até aqui podemos conquistar. E que essas todas sejam como que os ramos estendidos no chão, para que o próprio Rei, Jesus, possa por elas passar, abençoando cada experiência quaresmal e ao mesmo tempo indicando para nós o caminho da sua paixão e da sua ressurreição. Como nós não temos procissão, como nós estamos aqui numa missa mais enxuta do Domingo de Ramos, mesmo assim, vamos reconhecer as nossas faltas. Convém confiarmos sempre na misericórdia de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me exercita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba.
Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 21. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salva Cristo obediente, salva amor onipotente, que se entregou a
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta, então mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com as suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo:
Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. De joelhos. Em pé. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho da paixão do Senhor em Mateus, ele, embora seja mais breve, condensa também as principais mensagens que poderíamos colher de tal episódio, a paixão de Jesus. Então a gente abre a Semana Santa com esta mentalidade. Jesus vai passar pela paixão. Nós chegamos à Semana Santa carregando uma série de preocupações, carregando uma série de inquietações. E ainda assim, chegando à Semana Santa, tal qual o Calvário que Jesus ainda vai passar, nós ficamos também a imaginar quais serão as dificuldades que ainda enfrentaremos, sejam elas de que ordem forem. Atualmente, e principalmente, acredito, as preocupações de saúde e as preocupações financeiras. Façamos o caminho com Jesus. Mas, para fazermos o caminho com Jesus, nesta Semana Santa que então iniciamos, eu quero destacar aqui uma pessoa que está localizada em 2 ou 3 versículos lá do começo do Evangelho. Trata-se da esposa de Pilatos. Ela disse que em sonho
havia visto Jesus sofrendo, e ela sofreu muito por ele. Olha só, a mulher de Pilatos, que nem da região de Jesus ela era, a mulher de Pilatos, que não tinha nada a ver com aquelas contendas locais da terra de Jesus, não tinha nada a ver diretamente com o próprio governo de Pilatos. Esta mulher, ela foi sensibilizada pelo sofrimento de Jesus. Esta mulher, a esposa de Pilatos, uma pagã, acredito que ela nos tem muito a dizer hoje. E justamente a Semana Santa começa quando a gente se deixa sensibilizar pela vida de Jesus. Nós não vamos fazer missas coletivas e cheias em nossa paróquia. Nós não vamos realizar procissões e atos públicos de fé. Mas não precisamos necessariamente desses atos para estarmos em sintonia com Jesus. A mesma sintonia que a esposa de Pilatos teve, mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem vê-lo, talvez, ela sofreu por ele. Ela viveu aquilo que chamamos de compaixão. Hoje, dizemos empatia, colocar-se no lugar do outro. Acho que isso aqui tem muito a nos dizer. E para que nós possamos viver a compaixão, a Igreja nos oferece a Semana Santa inteira. Então fica aqui o convite a você, meu irmão, minha irmã, a que acompanhe todas as nossas celebrações, mesmo pelas nossas redes sociais, mesmo pelos recursos que nós temos de tecnologia. Mas não é só acompanhar como quem vai assistir um programa, tal qual a esposa de Pilatos. Permita-se sofrer com Jesus. Exercite a compaixão para com Jesus. E eu tenho certeza de que, assim, vivendo a Semana Santa, quando formos viver a vida real, quando estivermos convivendo com as pessoas, quando tomarmos decisões sobre as coisas, nós também saberemos exercitar a compaixão para com o outro, a empatia para com o outro. Que nós todos possamos sonhar com Jesus, celebrar juntos, ainda que virtualmente, e deixarmos-nos transformar por esta compaixão. Vamos preparar o nosso altar, que as nossas ofertas aqui neste altar simbolizem as ofertas, os anseios, a vida de todos os nossos fiéis que nos acompanham em nossas celebrações virtuais. Tenho notícia de que a última celebração nossa chegou a cerca de 1.400 acessos. Que assim continuemos multiplicando a palavra de Deus na liturgia. Meu coração é para ti, Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da... o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Quero colocar aqui todas aquelas intenções que os nossos fiéis paroquianos costumeiramente costumam apresentar nas Santas Missas Dominicais, pelos irmãos falecidos, seus parentes, amigos. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Venha
Livrai-os, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Corpo de Cristo. Se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós nos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim a gente tem aberta a nossa Semana Santa, um pouco diferente, mas alimentada igualmente pela espiritualidade da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia e a participação de cada um de vocês. Ao longo da semana vamos ter as celebrações do Tríduo Pascal, adaptadas como temos feito aqui. E os horários serão semelhantes aos horários de Semana Santa que nós costumeiramente tínhamos. Missas noturnas, a Paixão do Senhor às 3h da tarde e assim por diante. Em breve publicaremos todos os horários a vocês e assim que todos possam acompanhar a nossa Semana Santa, estando em casa, no isolamento social, mas igualmente na comunhão espiritual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós, vossas famílias, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Senhor, Ele sempre os acompanhe. Graças a Deus.